Daniel Dori e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sustentação Oral, nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E como sempre, ao meu lado está aqui meu amigo de longa data, o professor e advogado Dr. Rodrigo Campanati. Rodrigo. Senhoras e senhores, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. Gostaria aqui de saudar as nossas entrevistadas hoje do podcast da OAB Juiz de Fora, podcast Sustentação Oral. Estamos aqui com a presidente da Comissão Mulher Advogada, doutora Michele Leal, e também com a jornalista e empresária Marissa Souza, e a gente vai falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino. Então, desde já, gostaria de pedir que se inscrevam nos canais da OAB Juiz de Fora, compartilhem, dê like e nos mais variadas plataformas. Instagram, Facebook, X, né? O antigo Twitter, no YouTube, e também, em breve, nós teremos no Spotify. Então vamos começar agora aqui com a doutora Michele Leal, que é da comissão, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Juiz de Fora, que é especialista em Segurança Pública, Cidadania pela UFJF e Execução Penal pelo SEI. Seja bem-vindo, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite e espero ser um momento que cresça bastante na nossa vida para a gente poder passar para frente o que a gente vai ver aqui hoje. Também aqui ao meu lado está a Marissa Souza, que é produtora aqui desse estúdio que a gente está gravando, está aqui com a gente desde o início. Ela é jornalista, já trabalhou no exterior, também trabalha com cinema, e muito bem-vinda. Obrigada, Daniel, obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você também, doutora, a gente falar desse tema tão bacana e às vezes eu estou ali nos bastidores e agora eu tive a oportunidade de estar aqui batendo papo e vai ser ótimo. Com certeza. Bom, primeiro, eu, enquanto estou presidente da Comissão de Marketing e Empreendedorismo da OAB Juiz de Fora, uma comissão voltada especificamente para a prestação de serviço ao advogado, à advogada. Nós buscamos trazer um pouco de informação, né, do que é ser um advogado empreendedor, porque todo advogado acaba que é um pouco empreendedor, toda advogada é um pouco, e hoje com os celulares, com os tablets, com as redes sociais, acabam que também são marqueteiras, né? Então são obrigadas, quem não é visto não é lembrado. Por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pata? O ovo de pata é maior, porque a galinha canta. Então, isso é um dos pré-requisitos no marketing, né? Então, hoje nós temos aqui duas mulheres empoderadas, duas mulheres empreendedoras, duas mulheres que se destacam nas suas atividades, cada uma na sua, uma na advocacia, a outra no jornalismo. E eu gostaria de saber como principalmente agora, né, nos novos rumos que nós estamos tomando na sociedade, como é ser uma mulher empreendedora, uma mulher que tem a preocupação de se inserir no mercado de trabalho, de mostrar a sua eficiência, de, ao mesmo tempo, né, captar novos clientes, dar conta sobre a jornada, muitas das vezes, às vezes a jornada da mulher ela é exaustiva, porque acaba que não tem como fugir, né? A casa ainda acaba que hoje, por mais que tenha mudado um pouco, mas acaba que continua sendo um refúgio, e a mulher ela tem uma obrigação, né? Com o lar, com a família, muitas das vezes é mãe solo, com filho. Então, como é ser empreendedora, como é ser uma advogada empreendedora, doutora? A gente tenta, né, para começar, isso. É uma coisa nova para a advocacia, né? A Comissão da Mulher Advogada ela mudou o nome justamente para isso, para a gente ter a ideia de que a comissão é para promover as mulheres advogadas. Apesar da violência contra a mulher também ser um dos incisos lá da nossa legislação, da resolução, que fala da nossa comissão. Mas o maior desafio que eu acho é justamente esse, colocar a vida profissional
e a vida pessoal ali em jogo e conseguir fazer como é que você vai ser vista, como é que você vai ser lembrada. Então, assim, antes de fazer direito, eu fiz 2 anos de administração em marketing, e aí eu vi que realmente não era para mim aquilo e fui para o direito. Aí eu chego no direito e hoje eu preciso empreender. Então, assim, é um choque, é uma coisa nova, né? Eu não sou da geração de rede social. Então, assim, a gente teve que aprender, pedir ajuda da galera da jovem, pedir ajuda da comissão de marketing. E, assim, a gente vai tentando unir forças para caminhar. Mas é desafiador. Realmente, nós temos jornadas duplas, a responsabilidade. Todo mundo que tem casa tem que lavar roupa, tem que cuidar, né? Quem tem filho tem que cuidar de filho. Então, a gente tem várias profissões. Então, a gente vai tentando aí, principalmente, ser vista, para a gente conseguir, né, ter acesso a clientes, que a nossa finalidade toda é essa, é o lucro no final, né? Então, é isso, assim, é difícil, mas a gente vai. E, continuando o assunto, você falou que você fez administração, queria fazer administração. Fiz 2 anos. Administração, né? Mas o que te levou a ir para o direito? Quem te Muita inspirou? matemática. Cálculo 1, cálculo 2. Matemática te expulsou da administração. Hiroshi, o nome de um professor de matemática que tinha que... Eu falei, gente, isso aqui não é para mim. Então, eu tenho que saber matemática para ser administrador, óbvio. Então, eu falei assim, não, isso aqui não é para mim. Fiz 2 anos, fiquei lá e fui transferir para o direito, e aí eu vi, era só leitura. Eu falo, gente, direito é só ler, não é não? Apesar... É isso, é só ler, né? Mas tem que... Não, mas é melhor do que cálculo. Então, aí eu fui para lá... Cálculo é vocação. Sim, mas assim, o meu maior desafio na advocacia é o empreendedorismo. Porque ninguém ensina mulheres, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer. O máximo que fala assim, você tem que ter uma profissão. Mas ninguém fala que é para você não depender de um marido. Porque, teoricamente, eles já ensinam para a gente que a gente vai casar, vai ter filho. Quase nenhuma mulher é educada para ser profissional, para ir mesmo, falar, é o capitalismo, é selvagem. Não. A gente não é ensinada desde pequena a ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio mesmo para nós mulheres, para conseguir vender o nosso serviço. Sabe, assim, vocês são homens, eu sei, é difícil falar isso, mas assim, a gente vê vários homens vendendo serviço tão bem, mas tão bem. E quando a gente vai ver o serviço mesmo na nossa advocacia, que é o papel ali, a petição, a gente fala, não é possível. Eu não estou sabendo vender meu peixe. Então, assim, é uma questão muito importante mesmo na nossa profissão. Quem não pegar essa linhagem aí de rede social, de tentar ir para a internet, eu acho que vai ficar bem para trás. O boca a boca do advogado já acabou há um tempo. Apesar de ainda ser importante, mas eu acho que já está diminuindo. Sim. E o que você pensa sobre a mulher empreendedora? Então, eu tenho uma história com o empreendedorismo, que não foi uma coisa que eu provoquei, aconteceu. Eu fui durante 16 anos CLT, né, digamos assim. Eu comecei minha carreira em rádio e TV, então eu fui produtora, repórter naquele modelo tradicional de carteira. Então, nos Estados Unidos, como repórter freelancer, começou toda essa abertura de mente, assim. Primeiro, porque eu tive que investir nos meus equipamentos e desenvolver ali toda a habilidade. E segundo, que, sendo freelancer, eu comecei a ter liberdade financeira, assim, no sentido de eu não preciso estar presa a um lugar. E ali eu comecei a empreender. Foram os meus primeiros equipamentos que me fez sonhar com a MM. Então, eu cheguei a abrir a MM nos Estados Unidos. Então, a gente operou lá durante 4 anos. Só que eu já empreendi, eu tive a experiência de empreender no mercado americano, o que me trouxe alguns benefícios se comparando com o Brasil, né? Então, assim, lá é tudo muito organizado, tudo muito programado. A gente ia no contador uma vez por ano e a gente fazia uma programação e tudo dava certo, porque a gente não tinha oscilação econômica como tem no Brasil. As relações lá de negócios são diferentes. Então, assim, por exemplo, você começa a fazer um serviço, geralmente você recebe 50% antes. Então, isso faz com que todo negócio abra de uma maneira diferente. No Brasil, não. A gente tem que investir muita grana. Geralmente, por exemplo, é uma pessoa que não tem um investidor por trás ou que não é herdeiro. É muito difícil, essa é a verdade. Né? Então, assim, eu nasci de uma maneira diferente enquanto empreendedora, e eu acho que isso me motivou a ser empreendedora. Se talvez eu estivesse no Brasil, tendo que tomar essa decisão, ela nunca teria acontecido. Então, aconteceu dessa maneira, e depois eu vim para o Brasil, e aí eu já vim com essa mentalidade empreendedora, e com os meus equipamentos, aí sim, eu comecei a ter a minha trajetória aqui. Só que aqui tem todos os desafios de ser empreendedor, de ser empresário no Brasil.
carga tributária, as relações de negócio são diferentes. Então, e tem o fator de ser mulher. No dia a dia, é bem difícil, às vezes, negociar sendo mulher, liderar sendo mulher. Tem muitos homens que não aceitam a liderança feminina. Né? Então, e o meu trabalho é feito em equipe. Então, a gente tem o trabalho de pré-produção, produção e pós-produção. Nessas etapas estão envolvidas, dependendo do projeto, 10, 15 pessoas. Então, são pessoas que precisam ser lideradas por mim e a gente tem que ter uma comunicação fluida, tem que ter respeito. E, muitas vezes, por ser mulher, isso não acontece de maneira orgânica. A gente precisa se impor, a gente precisa falar, olha, você está sendo machista, às vezes, entendeu? Mas é uma coisa que também, assim, a gente vai fazendo e vai fazendo acontecer. E hoje, graças a Deus, também eu estou sempre muito ligada a núcleos de mulheres. Às vezes não são mulheres que empreendem na minha área, mas empreendem em outras áreas, né? Às vezes no direito. As próprias mulheres... Gente, Minas Gerais é o segundo estado que tem mais mulheres empreendedoras, né? Porque você coloca nessa conta... muitas mulheres que fazem os ofícios que a gente, às vezes, não considera assim, mas ali tem um negócio. Não, ali tem um negócio. A boleira, né? A confeiteira, Sim. a manicure. Tem vários negócios que nascem mesmo tradicionalmente da mulher. Então, na verdade, a gente sabe fazer, a gente sabe ser empreendedora, só que, às vezes, o que falta é essa organização, essa gestão financeira, de inteligência financeira, e esse desafio no dia a dia que a gente tem que vencer mesmo por ser mulher. Mas eu também não gosto muito daquela coisa de ficar, eu sou mulher, me vitimando por isso. Não, vamos fazer? O que você acha? É isso. É isso que eu preciso de você na minha vida. Segundo o Sebrae, numa pesquisa, eles chegaram à conclusão, através do depoimento de vários empreendedores, que a maioria dos homens que empreendem alegam que empreendem por oportunidade. E que está em torno de 55%, 60%. E as mulheres, a maioria, alega que empreende por necessidade. O que você acha? Que você acha que faz essa disparidade entre homens e mulheres no sentido de se motivar a empreender? Eu fui pela necessidade, a minha ideia de empreendedorismo foi pela necessidade mesmo. Quando eu comecei a advogar, eu falei, como que eu vou vender meu serviço? E achei extremamente difícil o gerenciamento e prospecção de cliente. Porque na rede social, eu sou advogada criminal, então os meus clientes não estão na rede social. Então, assim, é o boca a boca, é o chegar no familiar, né, do preso, é tentar ir por esse caminho. Então, é muito difícil atingi-los. Então, assim, é para ir para um profissional, porque o que eu faço? Né? Se você me perguntar o que eu faço, eu não posso panfletar, não existe isso na nossa profissão, isso é proibido. Então, assim, é uma coisa mais difícil. Assim, mas não é impossível, porque é isso, todo mundo consegue empreender, né? Não consegue? Eu vou conseguir. Eu né? acho. Mas tem os desafios, né? Com certeza. Existe um termo que há alguns anos eu tenho defendido, que o advogado leva a vida justamente interpretando as palavras. E tomou muita força, e com a sua relevância e importância, do empoderamento feminino. Eu dei uma palestra, era a Semana da Mulher, há uns anos atrás, antes da pandemia, inclusive, e eu falei que eu estava defendendo, inclusive, a utilização de um outro termo, que eu acho que tem tudo a ver com a fala das duas, que é o protagonismo. Porque muitas das vezes, doutora Michele, você dá o poder, só que a pessoa não quer, eventualmente, exercê-lo ou não pode exercê-lo naquele momento. Eu acho que, na verdade, o empreendedorismo, como um todo, e aqui a gente está falando para as mulheres empreendedoras, ele tem que respeitar o seu tempo. Eu consegui ser profundo no que eu quero dizer? Porque muitas das vezes eu começo a te exigir que empreenda, só que não é o seu momento. A questão é de momento. Às vezes eu quero exigir que você tome uma atitude e não é o momento que você quer tomar essa atitude. Então, você acaba fazendo alguma coisa ou se sujeitando a alguma coisa quando você está deixando, na verdade, de exercer o seu protagonismo.
E a fala das duas tem muita coincidência. Por mais que uma seja como, né, uma empreendedora nata, Nossa, em construção, a gente, cheio A de gente tá sempre em construção. mas essa é a grande questão, né? Eu acho que ser empreendedor é se construir o dia a dia, é sofrer o dia a dia. E é nessa visão. O que você acha do mercado? O que você acha? Como que é hoje no seu campo de trabalho? O que você pensa? Eu acho que a gente está buscando sempre as oportunidades. Não é um mercado que, assim, falar é um mercado voltado para a mulher. Não é. Eu acho que eu sou uma das poucas donas de produtora e líder mulher. A maioria são homens, né? Assim como em determinados outros setores também. Inclusive, esse ano eu gravei um vídeo no Dia das Mulheres falando sobre isso. Raramente você vai ver uma mulher que lidera uma produtora audiovisual. No mercado cinematográfico mais publicitário também, uma diretora de filme, uma diretora de comercial de publicidade mulher, são poucas, a maioria é homem. Só que eu acho que são oportunidades que são colocadas diante da gente e a gente escolhe se a gente quer ou não. E aí você abraça. Eu, por exemplo, eu falo que eu estou em formação porque eu vou buscando ajuda. Eu não fui formatada, assim como a doutora Michele falou, eu também não fui preparada para isso. Nossa, longe disso. Né? Na minha época, então, era assim, a minha mãe me formou, sim, para trabalhar. Minha mãe é uma grande inspiração. Minha mãe tem 70 anos, tem salão de beleza, trabalha horrores. E eu cresci vendo ela trabalhar muito. Então, eu nunca cresci pensando em casar e ter ali o meu amparo financeiro. Eu cresci sabendo que eu queria ser independente financeiramente. Mas, na minha época, era o que é essa independência? CLT, concurso. Nunca seria empreender, ter meu próprio negócio. Então, isso foram oportunidades que ocorreram e que eu falei, opa, eu vou aproveitar. E que eu tenho que buscar me aprimorar, eu busco pessoas para me ajudar, eu busco conhecimento. Né? Hoje em dia, a gente tem muito na área de tecnologia, empresas que, às vezes, você consegue ter acesso por meio de convênios que você faz ali, uma startup que vai te ajudar a gerenciar o negócio. Então, são coisas que antigamente eram inacessíveis, que hoje você consegue implantar aquilo no seu negócio e fazer ele crescer. Né? Eu acho que... E eu, como jornalista, eu trabalhei 15 anos como jornalista, em emissoras de TV populares, eu estava muito próxima das pessoas, assim, em comunidade e tal. Hoje eu sinto muito isso. O que falta no Brasil é você capacitar as pessoas, principalmente as mulheres de comunidade, para terem essa visão empreendedora. Eu acho que nenhum governo, independente de partido, está preocupado com isso. Devia fazer coisas, mas práticas mesmo. Não é reunir a mulherada para ficar falando discurso, não. É fazer um curso de capacitação, ensinar como que uma confeiteira vai fazer com que o negócio dela se multiplique, como ela vai ter uma gestão financeira. Né? Então, falta muito isso, porque se as mulheres souberem que elas são capazes, elas vão fazer. Independente dos riscos e da questão de terem um pouquinho mais de dificuldade. O que você está falando aí é muito que, às vezes, a gente vê muita conversa, até ações, no sentido de estimular a mulher a empreender ou até dar subsídios. Uhum. Mas, e quando ela empreende? E aí, agora? Virei uma empresária. Mas não sabe como precificar, às vezes, o seu próprio produto. A gente quer estimular uma coisa que não está preparada ainda para acontecer, às vezes. Você dá uma ferramenta para a pessoa, mas não ensina ela a usar. Então, eu acredito que tem que ter um trabalho mais assim, de base mesmo, às vezes nas escolas, de uma educação que também vai acabar atingindo homens, que também, muitos talvez sofram desse mesmo problema. Mas realmente você está certo em relação a que muitas vezes você pode até ter oportunidade, mas você não sabe como colocar isso para frente. Sim. Bom, na verdade, a comissão, né, da mulher advogada, ela tem algumas diretrizes. Sim. Hoje, qual é o tipo de suporte que vocês pensam e têm de objetivo para essa comissão? Que tipo de atividade que ela faz? Quais são as diretrizes da comissão? Tá. A nossa comissão ela se reúne de 2 em 2 meses, a gente faz as reuniões e a gente tenta ver a demanda.
Sempre na reunião a gente pergunta o que está acontecendo. A última reunião, por exemplo, as meninas falaram, a gente está precisando de fotos profissionais. Aí a gente vai, resolve, contrata uma galera, leva o pessoal, vamos fazer foto profissional. Com relação à promoção de nós, mulheres advogadas, isso é uma coisa nova da comissão. Isso veio de 2015 para cá com a troca de nome. Tá? Antes, era muito focado na violência contra a mulher. Igual em Juiz de Fora, nós temos, né, que a gente coordena o núcleo de atendimento. Então, nós temos voluntárias que atendem mulheres que sofrem violência doméstica. Está muito voltado para isso ainda. A gente tenta, a OAB Minas tem um projeto Acelera, que é justamente para levar essas novidades, esses softwares que ajudam nos escritórios, essa publicidade da advocacia, porque a nossa publicidade é diferente, não é uma publicidade que pode ser feita qualquer coisa. Então, assim, a gente já está vindo com empresas que já estão meio que sabendo essa questão de como a gente pode fazer, de como a gente não pode. E, assim, o desafio é a rivalidade feminina. A nossa comissão, eu falo sempre isso, o desafio é a rivalidade feminina em qualquer lugar. Tá? Isso aí a gente também foi treinada desde pequena para competir por vocês. Olha que coisa louca. E é um grande erro. Então, não avisaram a gente disso, não. Não. E, por exemplo, homens são empreendedores, mas todos os homens são de sucesso? Claro que não. Então, assim, essa premissa de que homens são melhores que mulheres, então é uma questão. Até porque a gente faz muito mais coisa que vocês, a gente cuida de filho, limpa a casa, trabalha, empreende. Então, assim, e que eu falo, quem tem comida pronta e roupa lavada, empreende 10 passos na frente primeiro. Né? É só essa questão que eu falo que é diferente. O homem que acha que é melhor que a mulher, ele não entendeu a vida. Falaram isso para vocês acreditaram, a mãe continua falando. Mas é uma questão mesmo. Então, a nossa rivalidade é um desafio, é isso que a gente tenta. A comissão vem para tentar fazer com que a gente, primeiro, as mulheres se unam, a nossa profissão também, tá? Os advogados, é interessante que os jornalistas sejam unidos, é interessante que os advogados sejam unidos, né? Os corporativismos acabam protegendo a gente. Então, assim, a gente tenta promover a união para a gente tentar levar todo mundo, porque nós somos 150 mulheres na comissão. É uma comissão gigante. E lá no núcleo a gente tem 30 voluntárias. Então, assim, atuam quantas? Entendeu? 10, 150. 30. E a gente não consegue, um dia, né, cada uma faz um plantão por mês, a gente não consegue, às vezes, abrir todos os dias. Então, assim, é uma questão, né, a gente vai tentando lidar aí, mas eu falo, promover a união, inicialmente. Não pode. Sim. Não pode. Bom, especificamente com relação a essa questão do empreendedorismo, do marketing e da atividade. Hoje, na publicidade, no jornalismo, o que você tem visto? Como tem sido a atuação da mulher, sobretudo a mulher empreendedora? Sim, eu acho que é aquilo que eu falei. A mulher, ela pega oportunidades e aquilo ali ela destrincha e ela vai. Ela acredita, ela não olha para as dificuldades. A gente vê algumas mulheres se posicionando, buscando mesmo esse espaço e aumentando esse protagonismo. Eu acho que, como um todo, a gente não pode dizer hoje tem uma profissão que mulher não participe. Né? A gente tem, rodando aqui na MM também, um videocast chamado Voz da Mulher. É um programa feito a partir de pautas femininas, feito por mulheres. Ele passa também na Rádio Alô. E esse ano, no mês de março, ele foi temático, assim. Ele sempre discute temas ligados ao universo da mulher. Mas, no mês de março, ele quis trazer mulheres que trabalham em profissões diversas, assim, que durante muitos anos eram profissões taxadas como de homem, né? Então, a gente trouxe uma mulher da construção civil, que é pintora, trabalha pintando casas. Nós trouxemos uma mulher da agricultura familiar, que trabalha fazendo queijo, teve um queijo premiado. Então, eu acho que não foi difícil para mim encontrar pessoas, encontrar mulheres. Tinha mulher motorista de ônibus, faltaram programas para colocar o tanto de mulher que tem. Né? Mas eu acho que o que falta é isso, assim, principalmente para a mulher da comunidade, você dá informação técnica de qualidade para ela, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que às vezes trabalha vendendo muito bolo, é uma confeiteira, por exemplo, mas ela não sabe como fazer aquela continha ali de quanto daquilo é lucro,
quanto ela precisa investir num caixa, porque vai ser importante caso aconteça alguma coisa, gerenciamento, né? Uma visão de, às vezes, ela está crescendo muito, então eu vou colocar pessoas para me ajudar. Então, ela tem que ensinar também para ela capacidade de liderança. Então, eu acho que falta isso, um conhecimento, às vezes, do quanto que a mulher pode ir. Mas que ela está presente, eu acho que não tem muito essa barreira, porque o próprio mercado capitalista vai impondo isso, né? Eu vivi nos Estados Unidos e eu vi isso. Eu tenho mania de dizer que os Estados Unidos o Brasil e os Estados Unidos uns 70 anos atrasado. Então, quando as coisas acontecem lá com mais tempo, você vai vendo. Então, a mulher lá que não tem limite mesmo, né? Mas tem outras configurações também. Por exemplo, ela não tem a licença maternidade no modelo que a gente tem no Brasil. Então, a gente vai pegar o bônus, mas vai pegar um ônus também. E a gente tem que aprender a se administrar dentro disso, né? Igual a mulher que trabalha muito, é o meu caso, trabalho bastante. Ótimo, mas como eu administro a minha casa, assim, eu tenho que colocar os homens para trabalhar também dentro de casa. Claro. Dentro de casa, né? Eu tenho que ensinar meu filho a ser independente também, a cuidar dele mesmo, porque senão eu não dou conta de tudo. Não dá. Né? E esse é o desafio. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quando foi que você se descobriu empreendedora? E extensiva a Michele também. Eu acho que foi essa oportunidade que eu tive mesmo, né? Lá nos Estados Unidos. Eu falei, opa, é um mercado legal, eu tenho meus equipamentos, eu quero aprender mais técnicas para além do jornalismo, porque foi aí que eu fui estudar técnicas de documentarista, coisa do cinema, coisa da publicidade, porque até então eu tinha estudado comunicação social e jornalismo e trabalhado 15 anos com isso. Então, foi uma oportunidade que abriu a minha mente, mas não foi nada programado, né? Mas hoje a gente pode formar meninas assim, né? Por que não, no ensino médio, meninas sonharem em serem empreendedoras, desenvolverem projetos, baterem na porta de investidores, investidor anjo, e construir uma carreira, mas desde o início pensada a partir disso, né? Pegando aquilo que você falou antes sobre muitas vezes a mulher começar a empreender, mas não saber os próximos passos de quando contratar mais alguém. Um dado também vindo do Sebrae, que em torno de 38% das empresas brasileiras são empreendidas por mulheres. Só que nas peraí, agora travou aqui. Microempresas. Microempresas. Deixa eu voltar aqui. Voltando naquele ponto que você falou sobre das empreendedoras evoluírem seus próprios negócios, contratarem alguém e crescerem sustentavelmente, pelo Sebrae também tem um dado que das empresas brasileiras, 39% delas são criadas por mulheres. Só que do MEI, microempreendedor individual, que geralmente é aquela pessoa que trabalha sozinha, as mulheres representam 45%. Então, eu queria saber de você, doutora Michele, como superar esse desafio de as mulheres representarem mais no campo das empresas que não se resumem só a elas. Uma empresa que ela possa também gerar emprego para outras pessoas, mulheres, homens. E o que você acha que gera essa barreira, essa desproporção, onde na empresa individual, que é só a mulher, ela é quase metade dos empreendedores individuais do Brasil, já nas empresas de outras áreas que exigem mais profissionais, em conjunto, trabalhando em conjunto, elas são só 35%, 39%. A questão do microempreendedor aí, a pessoa que trabalha sozinha, isso veio como uma forma bastante difícil de tirar a pessoa do mercado de trabalho com direito trabalhista. Isso aí é uma questão bastante pesada. Então, assim, a gente não tem trabalho e aí a gente precisa empreender. Essa questão começa toda assim. Então, assim, o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro para não morrer de fome? Essa questão das pessoas que trabalham sozinhas, normalmente essa mulher também tem um filho, cria o filho sozinho, ela não consegue sair para trabalhar. Então, às vezes, não é uma opção ter uma empresa maior. Às vezes, ela vai pela necessidade. Não, entendi, mas e você consegue ver algum caminho assim, para conseguir capacitar essa pessoa a crescer? Porque, querendo ou não, ela já está fazendo, ela empreendeu. Seja, vamos supor, uma boleira. Começou a fazer bolo em casa ou entregar quentinha na hora do almoço. Ela fez. Aí, vamos supor que ela começa a ter algum retorno, sucesso. Como a gente poderia dar mecanismos para ela conseguir
ampliar e crescer e, em algum momento, ela não ter uma empresa que não depende única e exclusivamente dela. Sim. É a grande questão, né? Como fazer a minha empresa crescer? Vamos lá. Vamos chamar os empresários ricos aqui, gente? Olha, eu acho que dedicação, nenhuma empresa vai para frente sem dedicação, vontade, né? E, principalmente, essa capacitação. Você saber o que você vai fazer. Então, assim, a saída é realmente educação, capacitação dessas mulheres. Aprender desde pequena que é possível empreender, que é possível ser uma grande empresária, uma executiva, né? Que a gente não vê mulheres executivas, né? Que são a gente quase não vê, mas temos. E elas não desistem, e elas continuam. Muitas das vezes tem alguém por trás ajudando, mas muitas vão sozinhas. Você vê que alguém te ajudou a ir lá e voltar. É isso, né? Se você trabalhou sozinha muito tempo, né? Então, assim... Não, eu sempre tive oportunidades, pessoas que vieram junto comigo, acreditando também e me dando insights, essa coisa. Eu acho que o fato de eu ser jornalista, também conhecer muita gente, conversar com muitas pessoas ajuda, né? Sim, então, é isso, a gente vai fazendo, a gente vai somando, e as mulheres vão começando a conversar. A gente conversa muito, né? A gente sai para, né, os almoços com as amigas, e a gente vai aprendendo qual a necessidade da mulher, o que você precisa fazer. E a gente vê essas meninas crescendo, as empresas fazendo sucesso mesmo. E até hoje eu não vi ainda nada sem mídia. Existe curso de capacitação hoje, gente, em EAD, não precisa ser mais presencial. Então, assim, eu acho que está melhorando, a situação é melhor. E no nosso campo, por exemplo, nós somos a maioria de advogados no Brasil. Passamos. 50% e 49%. A maioria são mulheres? Mulheres. Olha sim. que legal. Saiu não hoje sabia. no Conselho Federal. Mas é assim, um gancho, sempre achei que isso era inevitável, porque desde que eu vou para a escola, desde do colégio, na faculdade, sempre as melhores alunas eram mulheres, as que se dedicavam mais eram mulheres. Então, assim, acho que era uma consequência óbvia que vocês cada vez ocupassem espaços mais importantes, devido também não só à capacidade, mas também à qualificação, Sim. que agora, se não é igual, é até superior à da maioria dos homens. Eu sempre pensei isso, quando você fala do Melhores Alunos, eu falo, gente, todas as salas que a gente estudou, as melhores alunas eram mulheres. Muito difícil ter um homem. Por que na vida profissional o negócio muda, né? Mas é isso, assim, é a falta de preparo, talvez, assim, da gente não crescer aprendendo que isso é... A minha mãe falava, você tem que ter uma profissão. Ensinada a casar, ensinada a ter filho, mas a profissão era meio que obrigatória. Só que lá em casa, quase todas foram para ser professoras. E eu resolvi... Eu fui a única que não fiz curso normal lá em casa das mulheres. E aí eu fui para tal formação geral, que hoje é o quê? Como é que chama? Ensino médio, né? Hoje é ensino médio. E aí fui para o direito. Entendeu? Aí o pessoal não... A minha família, por exemplo, não achou muito legal eu ir para o direito. Eles queriam que eu mantivesse ali a linha de professor. Familiar. E hoje eu estou querendo voltar para dar aula. Eu acho que eu estou querendo para a fazer vida os dois, acadêmica né? de novo. É incrível como em 10, 20 anos mudou muito isso, Aham. né? Eu olho para minha sobrinha que vai fazer vestibular esse ano, tem 18 anos. Nossa, o pensamento é outro. Ela não... na minha sala de aula, com 18 anos, eu acho que 90% das mulheres estavam o quê? O que vai te acontecer daqui a uns anos? Casar e ter filhos. Agora, você entra numa sala de aula hoje Não tem de mais meninas isso. de 18, nossa, é a última coisa que elas querem. Né? Pode até acontecer, mas é a última coisa que elas querem. Elas não estão pensando isso como prioridade. Não que não seja legal, eu fui mãe, eu acho ótimo. Adoro. Mas a gente precisa, eu acho que todo ser humano, independente do gênero, precisa ser independente financeiramente. Tem que isso. ter. Né? A gente vê, você citou o caso da violência doméstica, né? Do trabalho que a comissão faz. A mulher que é vítima de violência, o que ela precisa? De independência financeira. Isso é um fator Primeiro muito passo. importante. Primeiro passo, senão vai voltar a acontecer tudo o que estava acontecendo, simplesmente por conta disso. A nossa Ela mãe. acaba que se sujeita a algumas formas de violência, não só as violências patrimoniais, violências sexuais, físicas e tal, violências reais, mas também aquelas violências psicológicas, né? Porque ela e as morais, inclusive, que são ataques específicos, humilhações. Muitas das vezes a mulher se sujeita porque ela tem uma série de responsabilidades. A gente sabe que, infelizmente, ainda hoje, muitas das mulheres elas vivem uma situação de vulnerabilidade extrema, sobretudo quando se separam, porque a própria justiça, às vezes, ela não tem a atenção especial naquele sentido, porque quando está casado, o patrimônio é todo para a família, mas quando separa, você vai dar 20%, 10%, 15%,
né? Sim. A gente tem uma dificuldade muito grande com o agressor de afastá-lo do lar, porque às vezes a casa é dele. Como é que você tira o dono da casa dele? Entendeu? É muito complicado. Às vezes foi construído na casa de um parente, alguma coisa assim. Então, tem toda uma situação de vulnerabilidade. E, de fato, a mulher ela tem que ter o protagonismo. Eu acho que a palavra correta é essa. Pelo menos independência financeira para poder sair de casa a hora que precisar, a hora que quiser. Na hora que quiser. É aí que é a questão. A hora que quiser. O empreender, o viver, eu acho que depende muito dessa sua autonomia. Bom, e com relação a essas criações, e hoje em dia, como foi a criação efetiva de vocês durante a vida acadêmica e tal? Viam alguma coisa nesse sentido, não? Em relação a preconceito, essas coisas? Sim. Ah, sim, né? Eu sou da década de 80, na minha geração. Você também? Nossa, Tinha muita coisa. Por todos. exemplo, quando eu cheguei na televisão, eu fiz carreira, então eu fiz várias atividades, né? Produção, que é quem separa as notícias, repórter, editora, apresentadora. Mas existia aquele estigma de que a mulher Colocaram era como a moça do tempo. a bonita, que apresenta, só serve para isso. E eu mesma, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu era independente, eu operava a câmera, eu aprendi a fazer outras funções. E eu sinto que isso, hoje, por exemplo, isso faz parte do que eu sou aqui como empresária, porque eu sei operar uma câmera se eu precisar, eu sei editar um vídeo. Então, se eu tivesse ficado presa àquele estigma que criaram da mulher na televisão, eu estava perdida, eu não tinha aprendido outras funções. E é até mais difícil você ver uma mulher também operando câmera. Por exemplo, até mesmo em televisão. Em São Paulo tem mais, nas emissoras de TV em São Paulo tem. Assim, eu acredito que, sim, com certeza não é uma justificativa, mas pode ser uma coisa que vem, porque antigamente as câmeras tinham câmeras muito pesadas. Não, isso então, teve talvez mesmo. nesse sentido acabou que virou uma profissão com uma maioria masculina, mas eu não acredito que também isso fosse um impedimento. É só... né? Assim, porque, por exemplo, câmera de estúdio ficava em cima do tripé, né? Então, mas existia isso, né? Então, dentro da minha área existia. E existia também essa pressão, na minha época, existia pressão muito grande para casar e ter filho, né? Essa é a prioridade. As próprias mulheres se comparavam em relação a isso. Gente, colocavam assim, eu casei com 27 anos, parecia que eu já era muito velha. Tinha até a expressão de ficar pra titia. Né? Caramba. Por exemplo, não tem essa pra homem, ficar pra titia. Não, solteirão. Aí todo mundo, solteirão. Às vezes via até com bons olhos, né? Mas na minha família eu sempre fui assim, eu sempre fui provocativa. Eu não liguei muito para isso, sabe? Também regra, época de ter filho. Eu fui ter filho com 35 anos, tranquila, eu não estava preocupada com a minha idade. E hoje eu fico vendo aí as mulheres tendo com 45 natural, 48, 50, gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? Tem que ser a hora que quiser ter. Com relação à advogada, você tem percebido na comissão da mulher advogada que elas têm deixado de trabalhar em grandes escritórios e têm funcionado mais em escritórios independentes, próprios? Olha, eu vejo muitas meninas começando agora fazendo a seguinte reclamação, que os escritórios grandes pagam mal. Então, elas preferem seguir o caminho ali sozinhas mesmo, tentando fazer parceria. Né? A gente tem muito isso de eu não faço cível, então eu tenho um colega em que ele faz cível para mim e me passa uma porcentagem daquilo. Então, assim, a gente vai tentando fazer isso para não precisar ser empregada. E a gente ainda tem a questão do assédio, porque muitos advogados mais velhos, que são de 1950, eles têm uma visão do que é assédio ou não muito diferente da gente. Né? Elogiar a gente no meio de uma audiência não é elogio. Passou já foi a época. Nossa, hoje vamos parar a audiência. Então, assim, a gente tem melhorado, a gente tá indo, mas as meninas ainda reclamam que no início, na OAB Jovem, né, no início da carreira, o salário é muito baixo e os patrões são mais
bravos. Talvez a gente teve isso lá atrás e a gente ficou assim mais disciplinado, talvez fosse isso, não sei. Não sei ver ali a diferenciação, porque eu nunca trabalhei num escritório grande. Eu já vim sozinha, já tive uma facilidade de vir uma clientela boa para mim logo quando eu comecei. Então, assim, eu não tive essa questão, mas eu trabalhei com um colega maior, né, com nome e tal, e fiquei assim pouco tempo, 2 anos, e preferi trabalhar sozinha. Eu acho que a gente já não tem necessidade de ter um nome grande do nosso lado. A gente consegue caminhar sozinha. Voltando ao assunto que você falou no início, sobre as mulheres serem competitivas, nessa questão de empreendedorismo, principalmente você, assim, que ela também é empreendedora, apesar de não se considerar. Não me considero, mas... Mas acabou de falar que tem você, desde cedo, teve seu próprio escritório, vai empreender. Você acredita que essa rivalidade também é acirrada nesse empreendedorismo feminino? Ou não, existe uma cooperação? Ou, por exemplo, é mais fácil para você pegar um conselho de uma produtora onde um cara é dono, ou de uma menina? Como é que funciona para você? Eu acho que existe sim. A gente cresce sendo ensinada a comparar com outra mulher. Por isso que tem aquela coisa assim, a mulher veste para outra mulher, ela não veste para o parceiro dela, a mulher se preocupa demais, né? Como a outra cria o seu filho, é algo cultural, né? Então, a gente tenta quebrar essas barreiras, mas sempre existe, assim. Mas, por outro lado, eu acho que quando a gente consegue romper essas barreiras, a gente consegue dar um salto, assim, porque 2 mulheres juntas ou mais pensando, e elas sabem das dificuldades da mulher, potencializa muito isso, sabe? Eu vejo até mesmo grupos de mulheres que trabalham em conjunto. O negócio funciona. Eu fico imaginando vocês como advogadas e tudo, igual quando pega lá a comissão, vamos defender essa mulher aqui que foi vítima de violência. Sim. Se colocar fogo uma na outra, o cara, coitado, tá morto, né? Porque junta todas elas e vão fazer o negócio acontecer mesmo, eu acho. É isso mesmo. A gente consegue. E junto a gente vai. Mas tem essa barreira. Eu acho que tem um pouquinho, assim, da mulher se comparar e tudo. Ou, às vezes, falar assim, fulano não gosta de mim. Eu vejo que isso tem mais entre as mulheres do que entre os homens, assim. Tá. E hoje, quais são as perspectivas da sua empresa, do seu mercado de trabalho? Quais são os planejamentos? Porque o horizonte, ele é um desejo de todos, né? Aquele horizonte bonito. E o desejo é sempre por aquilo, é um sentimento relacionado àquilo que nós não possuímos. Se você possui, não existe nada mais desagradável, e aí eu falo por experiência própria, do que você almejar algo e quando você atinge, fala, é isso. Mas o horizonte é o que nos move, né? É sempre olhar para o futuro. O que você pensa da sua empresa? Quais são os planejamentos da sua empresa e o que você acha? Eu acho legal, assim, essa pergunta, assim, é difícil até. O mercado audiovisual, ele é muito amplo, né? Ele tem várias lacunas, assim. A gente tem dentro do audiovisual, por exemplo, eventos, que é quem trabalha cobrindo eventos, sejam eles nascimento, casamento, eventos corporativos, é uma área. Tem dentro do audiovisual o mercado de moda, o mercado de esporte, tem o mercado que é o que eu comporto mais aqui, que eu chamo de mercado digital, que são os produtos que a gente faz para atender as plataformas digitais, sejam eles pequenos empreendedores, sejam empresas, e isso hoje não tem muita diferença se é para o Instagram, se é para o YouTube, e às vezes é para o Instagram e para o YouTube também, e às vezes vira um comercial de TV. Então, essa é uma área que hoje eu estou focada nela. Mas, quando eu penso lá na frente, eu acho que, para a gente, que é o que a gente está batalhando, capacitando, fazendo aplicações também para entrar um pouco no mercado de filmes, seriados. Então, já é um mercado que, comercialmente, ele se diversifica, porque você não trata com o cliente, você trabalha com projetos de lei de incentivo, você trabalha captando dentro das grandes empresas recursos para fazer um filme, por exemplo, sobre mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Então, você vai captar esses recursos, seja por meio de leis projetos de lei de incentivo federal, ou mesmo que estão disponíveis na iniciativa privada. Então, é um universo um pouquinho diferente, que requer um trabalho um pouquinho mais aprimorado, mas que é legal também para a gente enquanto produtora. Assim, eu penso que seria
bem legal, já desenvolvi alguns projetos, alguns roteiros, e a gente... Mas esse mercado digital, fazer o que a gente está fazendo aqui, que é colocar a sustentação oral no ar, é o que dá mais prazer para a gente. É muito legal a gente ver vocês chegarem assim com uma demanda. Eu quero fazer uma comunicação assim, assado, moderna, videocast está no ar. O que a gente pode fazer? Vamos criar, igual eu falei com o Daniel, com o Rodrigo, vamos criar algo único de vocês, né, que não seja um cenário onde você vai alugar um estúdio e todo mundo vai ter igual. Vamos criar. Então, isso é muito legal para a gente. Assim, eu acho que a gente também... O momento que a gente... Lá na frente é legal, mas o momento que a gente está vivendo é legal também. A gente percebe que você gosta bastante do que você faz. E claramente a gente precisa dela. Precisamos muito. Claramente. E a comissão da OAB Mulher, ela tem algum... No horizonte, ela tem alguma perspectiva, algum trabalho? Olha, a gente tem o projeto, né, de vítimas de violência. Com relação à promoção das mulheres advogadas, temos projetos que aí vem de federal e estadual e chega até a gente. E é essa questão mesmo de publicidade, propaganda. Foi numa palestra dessa que eu troquei o nome do meu Instagram para advogada, porque também não era lá só... Era um negócio... E isso é importante, a gente vem aprendendo com vocês que é importante. Então, a gente tem esse projeto que é o Acelera, da UAB, eu acho que é federal e veio para Minas e agora vai vir para Juiz de Fora. E a UAB aqui de Juiz de Fora tem um projeto que foi um projeto da gestão. A gente tentou conversar nessa gestão, não conseguimos, e a gente pretende abrir um núcleo para todas as minorias. Entendeu? Assim como é da violência contra a mulher, a gente abrir para a população LGBTQIAP+, para a questão do racismo também, abrir um leque para ter um lugar onde as pessoas possam denunciar, possam procurar e ter uma orientação. Tá? A gente não pode fazer a defesa deles depois, a gente não pode, mas ali aquele primeiro caminho... A primeira resposta. Do que fazer, igual as mulheres, a gente pode pedir a medida protetiva, mas a gente não pode acompanhar o processo dela de divórcio, disso, porque acaba sendo captação indevida de clientes pela OAB. Mas a gente pode fazer a medida protetiva, da mesma forma que a gente vai ver como fazer com esses outros lados. Então, assim, dentre a comissão, a gente tem uma união, é a Comissão da Diversidade, a nossa... E vai ter mais comissões envolvidas nesse projeto, tá? Nessa questão de atendimento. Com relação à promoção das mulheres advogadas, é isso mesmo, é tentar fazer com que nós sejamos todas empreendedoras de sucesso, como a gente vai te perguntar, e vamos tentando, vamos seguindo. A Maria vai dar um curso para todos nós. Ela vai virar nossa... Porque o grande problema hoje, não só da mulher empreendedora, como todo empreendedor, é ele ter o controle, de fato, e saber que ele está pisando num terreno que é um terreno muito movediço. E o empreendedor, ele tem, ao mesmo tempo que ele vê a maçã em cima da árvore, ele quer pegá-la, ele tem uma dificuldade porque ele não pode soltar aquela segurança que ele tem de estar pisando num solo firme e o risco de tentar subir. Bom, ser empreendedor é muito difícil. Eu acredito que a OAB, no caso da mulher advogada, ela tem uma função, e é uma função que, de repente, vocês podem levar como um projeto mesmo, de dar um apoio maior, porque a mulher ela tem que saber que ela é muito competente, a justiça não é feita sem as mulheres, o mundo não é feito sem as mulheres, né? As mulheres vieram mesmo para liderar, e isso eu acho que é importante. A gente tem que ver a mulher como um novo sentido de existência, inclusive, dela. Para quê? Para que vocês tenham a estrutura de... não basta só controlar ali, igual já disse, né? Muitas das vezes a criação foi difícil. Não basta controlar a sua vida de uma forma não profissional. A mulher tem que aprender que ela foi feita também para ter sucesso profissional. E isso, às vezes, seja em razão da misoginia, ou outros nomes que a gente possa dar, né, de preconceitos,
faz com que a mulher fique afastada. Então, não, a mulher tem que saber quanto que custa a empresa dela, ela tem escritório, ela vai ter escritório, não vai ter escritório, quanto que paga de aluguel, quanto que paga de condomínio, quanto que paga de PTU, quanto que paga de imposto de renda, quanto que paga de SSQN, não, vou montar uma pessoa jurídica, vou ter um contador. A mulher tem que ter essa noção, quanto que ela vai fazer o tráfego pago, que é relativo às redes sociais, para ela captar um cliente maior ou melhor. Né? No caso do criminalista, como que ele vai fazer, qual que vai ser a rede social? Seria o Facebook, que estaria com uma população mais carente? Seria o Instagram, uma população mais elitizada? Estaria onde? Seria os jovens, no Twitter, X, né? Ou outras plataformas. Então, você a mulher tem que saber aquilo para que ela possa ter a noção e fazer um planejamento. Essa é a grande questão. Eu acho que a Comissão da OAB da Mulher tem essa função mesmo, de ajudar a mulher, e eu acho que tem que trazer esse projeto para dentro dela, né? Para que... a prestação de serviço à comunidade, às mulheres que são vítimas de violência doméstica é extremamente importante e é necessária. Só que essa mudança do nome, eu acho que é necessário também que haja mais promoção das mulheres. A gente olhe... Sim. Não apenas a defesa, né? Também a Até olhe porque a para gente nós precisa mesmos. estar forte para defender alguém. Nós, mulheres advogadas, para a gente chegar numa audiência que está lotado de homens, juízes homens, promotores homens, tal, a gente já tem que chegar já com a consciência de que a gente é boa. Porque se você chegar achando que, não, ele tem mais tempo que eu encontro lá um doutor que está muito mais tempo que eu, falo, nossa, mas ele vai arrasar comigo. Não existe ele tá mais isso. tempo que todo mundo. Entendeu? O estudo está aí, a Constituição é igual para todo mundo. Exatamente. E a questão é dedicação. Na nossa profissão, eu falo sempre isso para as meninas. Qual vai ser o nosso maior diferencial sempre? Saber tudo. A gente tem que estudar. A gente tem que estudar 3 vezes mais. Porque qualquer coisa que me perguntam sobre mulheres, eu tenho que saber. Qualquer coisa. Isso é um problema. Nós que somos... presidente. Qualquer coisa que me perguntar, e é um perigo quando vão nos lugares assim, me fala o conceito disso, disso, disso. Sabe, assim, a gente acaba tendo que ter resposta para tudo. Sabe? Temos que estudar. Na nossa profissão, é isso. A advogada competente tem resposta. Tira de letra aqui. Então, queria agradecer essas 2 mulheres maravilhosas que estão com a gente aqui, abrilhantando o nosso programa. Agradecer a Marissa, que é nossa produtora, diretora, amiga e agora nossa entrevistada. A Michele também, advogada muito competente e corajosa. E queria dar a palavra para vocês fazerem seus comentários finais. Marissa. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui enquanto mulher, né, Michele, estar aqui com eles na estreia do programa é um privilégio, a oportunidade também de produzir o Sustentação Oral e dizer assim, mulheres, acreditem em vocês, acreditem e sempre queiram, a prioridade é a independência financeira, daí vem outras coisas, se a gente for independente, muita coisa não acontece. Né? Então, você tem liberdade. Nossa, a independência te dá liberdade para estar somente com quem você quer, com quem você ama. Te dá liberdade para você ter seu filho, se você quiser, na hora que você quiser. Então, o caminho é esse. Né? Então, tenham essa liberdade, lutem por ela, saibam utilizá-la e também saibam não se cobrar, porque não vai ter jeito de fazer tudo perfeito. Então, alguns papéis vão ter que ser... às vezes, medianos, e você vai ali levando, estabelecendo prioridades, e sejam felizes, que é o mais importante. Gente, eu queria agradecer a todo mundo a presença. Obrigada, por montar esse espaço maravilhoso. Obrigada. A gente adorou. Obrigado ao AB também, porque é importante, né? Já que é o primeiro episódio, ter a presença de uma mulher é bacana, é sobre isso. Tá? A gente ir junto com vocês e não depois, enfim. Muito obrigada. E para as mulheres é isso, tentar, eu falo sempre isso, é a independência financeira primeiro, porque com dinheiro a gente refaz as coisas. Sem dinheiro a gente não investe. Então, assim, como é que empreende sem R$1? Então, meio que esse é o caminho, sem dinheiro a gente não faz nada, focar no objetivo de conseguir ser independente. Todas nós. Bom, eu queria agradecer a todos que assistiram este podcast. Gostaria de pedir que se inscrevam nos canais da OAB Juiz de Fora, assistam os programas de sustentação oral
E se inscrevam também no Instagram, Facebook, Twitter. Agora vai ter o podcast, né, lá no Spotify. E eu tenho certeza que os programas que nós estamos trazendo e que a iniciativa da OAB tem sido essa comunicação social, essa interação interdisciplinar, e é um trabalho que é institucional, duradouro, estável e sustentável. No mais, muito obrigado e a gente se vê nos próximos episódios. Muito obrigado e até. Eu quero...